Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite os que estão na internet, que tem, como está sendo transmitido, tem bastante gente que está acompanhando a gente pela internet, ou que vão acompanhar depois, né? Bom, então hoje temos agora uma palestra da professora Glória Regina Pessoa Campelo Queiroz, que vamos iniciar agora. A professora Glória é graduada em Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Ciências de Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é altamente atuante nas áreas de saber docente, formação de professores, história, filosofia da ciência. É autora de literalmente dezenas de artigos científicos. Já orientou várias dissertações de mestrado, tese de doutorado, e é um prazer imenso termos a professora aqui para essa noite falar para a gente sobre temas cordiais de ensino de física para um novo projeto de sociedade atualmente em desenvolvimento insustentável. Professora, obrigado pela presença. Passo a palavra para você. Bom, agradeço a vocês mais uma vez. Eu acho que já estive aqui falando aqui na Universidade Federal de Goiás, onde eu tenho alguns amigos, né? Então, conheço bem o trabalho que vocês fazem em ensino, um trabalho bem interessante e que cada vez está melhor, mais profundo e mais amplo, né? Chegam nas escolas. É um prazer estar aqui, viu, gente? Então, a ideia é essa, eu apresentar esses temas cordiais, vou explicar por que a gente chama de cordiais, essa questão do desenvolvimento social sustentável, ou porque ele é insustentável, né? Então, ou sustentável. E 2022 é o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, né? Acho que até por causa disso o tema da semana de vocês é exatamente esse, né? E o que eu quero falar para vocês, para começar, é que a abordagem que eu vou fazer desse tema foi muito provocada pela proposta de vocês, do tema da semana de vocês, né? E, ao mesmo tempo, eu venho acompanhando alguns trabalhos, algumas lives em que as pessoas têm falado um pouco no que eu vou apresentar aqui. E eu passei a incorporar isso ao que a gente já vinha fazendo, que tem alguma coisa que combina com isso, que interage com isso, né? Eu assisti recentemente a uma live feita aqui pela UERJ de Educação Ambiental Crítica, professor Newton Duarte e professor Loureiro, Carlos Frederico Loureiro, da UFRJ, Newton Duarte, de Campinas, em que eu fiquei, assim, me despertou para uma série de coisas. Então, o início minha fala aqui, é muita novidade para mim também, muita coisa que eu achei interessante de incorporar. Então, eu vou trazer, vocês desculpem no início, vão aparecer algumas transparências com textos um pouco longos e tal, mas é tudo em função disso, esse meu desafio aí que eu estou enfrentando em trazer isso que recentemente eu incorporei ao meu trabalho, que é um trabalho de aproximar a educação em ciências à educação em direitos humanos. Isso sim já tem mais de 10 anos em que a gente começou realmente a juntar pessoas no Rio de Janeiro e depois no Brasil, que também estão pensando, estão com esse mesmo problema, e estamos construindo vários temas, né, para dar ideias para o professor e para animá-lo a também fazer coisas do tipo. Bom, então, o que sempre perguntam para a gente, né? Mas por que a pesquisa e ensino de física não chega na sala de aula, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa. Há uma relação possível? Ela é necessária entre a pesquisa e ensino de física e a nossa ação de ensinar física e formar professores de ciências? No nosso caso, é para um projeto de sociedade justa e democrática, para um desenvolvimento social sustentável, né?
diante da insustentabilidade em que se vive, né? Sociedade. Então, a pergunta também é: como é que fica o ensino dos conteúdos científicos, né, numa visão sociocultural para os direitos humanos? É possível isso? Ou será que só os professores de sociologia, de psicologia, de filosofia, de história, até de geografia, uma geografia social, será que só eles têm que se preocupar com os problemas socioculturais? Porque física, química, biologia, não, a gente tem coisas mais importantes para fazer. Será que é isso mesmo, né? É possível, então, a gente juntar essas duas áreas que foram muito separadas, porque existe um trabalho no Rio de Janeiro, a professora Vera Candor, um trabalho enorme, há 40 anos, eu acompanho esse trabalho, a educação em direitos humanos. Mas é formar pessoas, cidadãos, alunos e depois professores que pensem os direitos humanos, que entendam a questão dos direitos humanos. Mas não tem nesse trabalho o que nós, como professores das ciências da natureza, precisamos fazer, que é ensinar a ciência da natureza. Então, a pergunta é essa. Temos feito pesquisas, sim. Quais pesquisas potencializam respostas para esse ensino na formação de professores, né? Bom, eu, com essa ideia da indissociação entre sociedade e natureza, eu vi lá numa live bem recente o professor Newton Duarte trazer a questão de que Marx se preocupava com essa relação entre sociedade e natureza. Muitas vezes ele é criticado, Marx não estava preocupado com a natureza, só preocupado com problemas sociais, e o Newton Duarte, um marxista estudioso, assim como o Loureiro, que estava na mesma mesa, né? Eles mostraram isso claramente, nessa live está na internet também, mostraram claramente que existe um interesse, uma apreensão de Marx sobre a relação homem, natureza e capitalismo. Esse artigo que eu caí nele também, eu descobri um artigo muito bom dessas pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina, então nessa referência aqui, de Florianópolis, de 2012. Então, porque eles diziam que eles fizeram uma revisão bibliográfica e a partir dessa revisão bibliográfica feita por eles e por outros autores também, tem se recuperado essa apreensão de Marx sobre a relação homem, natureza e capitalismo. Existem, então, hoje em dia, várias abordagens, né, da educação ambiental crítica, à concepção de desenvolvimento sustentável. Então, existem críticas a essa concepção, a concepção como ela é, em geral, difundida, porque ela acaba sendo ambígua e motivo de muitas controvérsias. Alguém falando? E existem já, então, aspectos para um novo tratamento das questões ambientais diante dessa insustentabilidade. As crises socioambientais, as crises, mudanças climáticas e essa uma série de fatos que a gente tem que não se pode mais negar a influência desse desenvolvimento desenfreado, capitalista, que se coloca. E o que o Newton Duarte apresentou nessa live, parece que isso está naturalizado, não existe outra maneira de ser, só existe um modo de produção capitalista que traz uma destruição, uma destrutividade, né, que acompanha essa produção. Então, a ideia é pensar no desenvolvimento que sequer é sustentável, sim, mas diante de uma insustentabilidade. Acho que é essa ideia que esse artigo traz e que eu posso depois até passar para alguém que queira ver. Então, a gente pergunta, é possível seguir a orientação para um desenvolvimento sustentável que compatibilize, né, esse crescimento econômico que tanto se deseja com desenvolvimento também humano, sem gerar tantas desigualdades, né, como a gente vive hoje? E qualidade ambiental? É possível isso? Muitas vezes se responde assim, basta aderir ao capital externo, deixa entrar capital externo que os países ditos subdesenvolvidos vão conseguir tudo isso, né? Um desenvolvimento sustentável e tal. Precisa ter mais desenvolvimento de tecnologia e da ciência? Isso vai resolver o problema também? Então, diversos autores, né, a partir dessa perspectiva crítica, vêm tratando sobre o tema da natureza
trazendo marxismo, desenvolvimento, estabelecendo relações e fundamentos para uma educação ambiental, uma ecologia política, para uma economia ambiental e para as demais áreas e campos do conhecimento. Aí, esse texto aí botei entre aspas, que é desse artigo também, e aí a gente se pergunta, bom, novamente, o que o ensino da física tem a ver com educação ambiental, ecologia política? Será que tem a ver alguma coisa? É possível a gente também participar desse movimento em prol de um projeto de sociedade mais justo e que dê qualidade ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolvimento humano para todos, né? A ideia é por aí. Aqui tem um trecho em que eles se referem novamente ao Marx, né? Em que eles discorrendo sobre a guerra, né, travada pelo capital para arrancar o campesinato da terra e submeter a atividade agrícola a uma lógica mercantil durante as revoluções industriais e tal, Marx denunciou a exploração dos recursos naturais das colônias. Isso era muito feito nas colônias. Isso propiciou o enriquecimento, né, de uma parcela da burguesia e foi intensificando a destruição desses recursos, sobretudo nos países do hemisfério sul, onde a política era muito extrativista mesmo, né? Então, existe em Marx referências bibliográficas, teóricas, para a gente sustentar argumentos, que foi esse o trabalho dele na época, né? Dar argumentação teórica para o proletariado, para as lutas contra as opressões das classes subalternizadas. Mesaros é um outro autor também importante e que é citado nesse artigo, né? Então, isso também ele fala nos Estados Unidos, trocas desiguais, né, entre os estados-nação e a relação desenvolvimento-subdesenvolvimento ou no norte e sul, diferenciando o norte, né? E fazendo a gente esquecer toda a epistemologia do Sul, desqualificando cada vez mais todas as produções científicas e tecnológicas vindas do Sul. Bom, o desenvolvimento econômico do capitalismo sempre acarretou a degradação social e ecológica. Isso é o resumo da ópera, né? O resumo da história é essa. Tudo bem, tudo desenvolvido, tal, muita riqueza, muito bem-estar para todos, mas não para todos, né? Não para todos e não com um ambiente preservado. E com isso a gente tem uma série de contradições, né, que levaram à identificação dessa crise ambiental. Então, essa crise ambiental ela foi identificada, né, através dessa mudança climática, através de uma série de eventos que notadamente estão derretendo as geleiras, estão trazendo problemas, sempre com um racismo ambiental que está envolvido nisso também, que sempre os grupos sociais, né, mais afetados são os grupos mais vulneráveis e subalternizados. Então, o Mesaros relaciona mesmo, já mais de uma década, né? Ele teve até aqui na UERJ uma vez, essa crise do capital, a chamada crise ambiental, e ele aponta, olha, os recursos naturais vão acabar, isso agora, né, essa reunião no Egito, agora novamente a mesma temática volta sempre. Problema de poluição são parte do que denomina os limites absolutos do sistema do capital. O problema é esse, o capital vai se dar conta de que ele está no limite, a ganância vai se dar conta se você não tiver governos que limitem essa ganância, como diz o Boaventura de Souza Santos, ele fala, é preciso ter governos que limitem a ganância do capital, porque o capital não vai deixar de ser ganancioso, né? na sua grande maioria dos capitalistas, né? Isso é uma discussão que está posta e que a gente... Não adianta você começar a redescobrir, a descobrir, né, tecnologias limpas, nem muda o comportamento, né? Uma coisa, às vezes, uma educação ambiental muito assim, colocando a culpa nos indivíduos, né?
o que esse artigo traz, e que o Loureiro, é uma citação do Carlos Frederico Loureiro, aqui da UFRJ, ele traz, é necessário uma reorganização de base civilizacional da estrutura política, econômica, social e cultural vigente nas sociedades que a gente tem. Bom, aí vamos para o nosso, qual é o link que isso tem com a formação de professores que a gente faz. Cada vez mais, cada aula que eu saio, às vezes eu estou muito empolgada, hoje mesmo está trazendo Galileu, um problema interessante, histórico, que ajuda a ensinar as leis de Newton e tal, e o aluno me para e fala assim: professora, o problema do ensino médio é que os alunos estão tendo que trabalhar muito, então eles estão saindo muito, estão evadindo muito da escola e pedem para sair cedo porque já está na hora do trabalho. Então, a gente tem que realmente sair da nossa bolha de ensinar aquela física e arranjar uma relação com a vida das pessoas, né? E com isso a gente caminha para superar essa alienação, né, que muitas vezes a escola trabalha pela adaptação das pessoas, pela alienação em relação ao que está ocorrendo, né? E por isso a gente fala, bom, a gente precisa, para isso, né, para superar essa alienação, a gente precisa, no nosso ponto de vista, do grupo, né, que a gente tem trabalhado, a gente precisa da educação em direitos humanos. E o que é educação em direitos humanos, né? Essa Maria Vitória Benevides, ela fala, bom, é a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e da vigência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. Isso significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem todos daqueles valores essenciais, né, que são citados, os quais devem se transformar em práticas. Então, é impressionante como é que a gente vive ouvindo propostas para diminuir a evasão. O que você faz? Vamos criar uma medalha para o aluno com CR alto. Ouvi isso há poucos dias. Quer dizer, uma coisa que vai aprofundar a meritocracia, vai ser injusta. A gente tem aqui na UERJ, por exemplo, alunos que moram a 3 horas de trem, 2, 3 horas de trem, e a meritocracia não vai ajudar em nada, porque não vai apontar para solidariedade, para cooperação, para tolerância, para justiça. Então, em função disso, né, a gente pratica uma educação em direitos humanos, e a partir de alguns princípios, são muitos, mas a gente pega a partir dos trabalhos da Vera Kandal, professora da PUC. Ela fala em 4 princípios. Primeiro, você precisa formar cidadãos e cidadãs de direitos. Por que isso? Porque as pessoas não sabem que têm direitos. As pessoas não veem os seus direitos, que estão atrelados aos seus deveres, mas elas não se consideram ter direitos muito básicos. Parece sempre que são benesses do Estado. Básicos e outros também, como, por exemplo, frequentar uma escola, frequentar uma universidade. Não, isso não é para mim, ou frequentar determinados ambientes. Então, formar cidadãos de direitos a partir de quê? A partir do empoderamento, de ouvir, né? Empoderar, ouvir os vulnerabilizados e dar voz a eles, sem silenciá-los, porque a escola muitas vezes silencia, né? Ouve só os que também precisam ser ouvidos, mas não vai ouvir só um grupo. O terceiro princípio é o educar para nunca mais. Trazer da nossa história, e mesmo para que não aconteçam mais absurdos como, por exemplo, da escravização dos africanos chegados no Brasil, dos indígenas, e todos esses genocídios que acontecem nas terras indígenas. É trazer esses casos, esses fatos para a educação em direitos humanos também. E também, a partir da Conceição Evaristo, ela fala muito nisso, né? A escritora, ela fala da importância também de se educar para nunca mais, não virar somente não é nem lamentação, mas é só uma constatação dolorosa de que foi uma coisa horrorosa e tal.
Mas é ressaltar que, apesar desse todo horror por que nós passamos, é ressaltar exemplos de resistência, de resiliência cultural que a gente tem durante todos esses séculos, né, tem mantido. Então é isso, a ideia é colocar no centro a justiça social. E aí vamos olhar para os vulneráveis sociais, para uma inconsciência planetária que existe também, em geral, não se tem consciência de que vivemos num planeta, que esse planeta já tem todas as fontes de energia, de água, de tudo para a sua sobrevivência. Pensar na política que a gente tem, que é uma necropolítica, né? Tudo isso a gente tem vários autores trabalhando esses temas, muitas vezes interligados, outras vezes de maneira mais independente. Essa necropolítica é isso, uns merecem viver e outros não, podem morrer. Isso é feito assim com uma disfarçatez terrível, né? Isso fica ligado aqui, a uma neutralidade na ciência e no ensino. Os nossos alunos, os nossos futuros professores são formados assim. Até hoje, é uma experiência que eu tenho antiga. A gente chega para trabalhar uma disciplina no ensino com os alunos achando que a ciência é neutra, o cientista é neutro. Trabalha só para fazer a evolução da ciência de forma neutra. Quando eles começam a se convencer com exemplos de que não é isso, eles falam assim, uma vez eles falaram assim para mim, esse ano falaram de novo, poxa, professora, não é, mas deveria ser, né? Bom, é querer mudar a realidade que não é a que se tem, né? Então, por que educar em ciências, então, em diálogo com a educação em direitos humanos? Por quê? E também é possível, né? Bom, a gente já tem como inspiração há muito tempo o Paulo Freire, que já trabalha democracia e educação como a justiça social, né? Pensar a democracia como um lugar plural, um lugar de pluralidade, um lugar em que se respeite a diversidade que se tem em qualquer país, e principalmente no nosso, né? Então, a partir da inspiração de Paulo Freire. A gente tem também a preocupação com a didática. Como é que um professor precisa preparar suas aulas, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele dá suas aulas? Ele precisa de um conhecimento do conteúdo, mas isso não basta. Isso todo mundo precisa, né, estar consciente disso. Não basta eu saber um conteúdo. Eu preciso ter um conhecimento pedagógico. Juntando os dois, fazendo a interseção entre os dois, eu vou ter um conhecimento pedagógico do conteúdo. Isso foi uma agenda proposta pelo Schulman, um americano, lá na década de 80. Um alerta que ele fez, né? Eu acho que é um referencial bem conhecido, como PCK, que é o termo em inglês, né? Do Pedagogical Content Knowledge, é mais conhecido até no Brasil como PCK mesmo. Ele falou, olha, a gente tem um ponto cego na educação. Ele é um pedagogo. Ele falou, olha, a educação tem um ponto cego, que é justamente como é que o professor constrói as explicações que ele dá na sala. Onde é que ele vai buscar as metáforas que ele usa, as analogias, como é que ele torna o conteúdo que ele conhece, como é que ele torna isso aprendível pelos alunos, né? Palatável pelos alunos, como é que ele faz para os alunos realmente aprenderem aquilo. Essa preocupação com os alunos, né, que a pesquisa em ensino de física já vem, desde que eu me entendo, fazer pesquisa em ensino de física era conhecer o que tem o aluno, né? o que o aluno já sabe a partir de Ausubel e depois o movimento das concepções alternativas, mudança conceitual, tudo isso é a preocupação com o aluno. E a gente incorporou nessa preocupação com o aluno, a gente incorporou os problemas da violação dos direitos humanos. Esse referencial do Schulman aqui, ele fala, olha, esse PCK era um paradigma cego, né? Um paradigma cego não, um paradigma inexistente, não se tem esse paradigma de pensar
as duas coisas juntas. Isso o Schumann falou em 86, 87 para os educadores, para os pedagogos. Mas a pesquisa em ensino de física já vinha, há pelo menos uma década antes, pensando em como didatizar os seus conteúdos. Já lembrando que não adianta só saber um conteúdo sem, ao mesmo tempo, pensar em como ele vai ser ensinado. Por isso, a nossa adesão há muitos anos à história e filosofia da ciência, hoje em dia, à natureza da ciência, e também a outros aspectos da linguagem, da linguística e interrelação. Eu quero ensinar física, mas eu preciso fazer interdisciplinaridade com a biologia, com a química, para poder tratar do mundo, para poder tratar de uma realidade que está na nossa frente, né? Para a escola passar a ser voltada para a vida e não voltada apenas para suas avaliações, aprova, não aprova o aluno e tal. Então, a ideia do PCK, o que a gente fez? A gente juntou, a partir da filósofa, né, Adela Cortina, que tem uma ética cordial, ética da razão cordial. A gente juntou o PCK do Schumann com os conteúdos, com a filosofia da ética cordial, né, e criou esse conceito de conteúdos cordiais. Conteúdos cordiais no sentido de são conteúdos que cordial que vem de coração mesmo. Muitas vezes a gente fala, mas quem falava em conteúdos cordiais era o Sérgio Buarque de Holanda, era o homem brasileiro cordial, mas um homem cordial entre aspas, porque era um homem mais que se fazia de cordial, mas que não era tanto. Não é por aí. A gente não quis perder a palavra cordial, porque a gente quer colocar no centro as condições de injustiça social, os sofrimentos das pessoas que sofrem uma série de preconceitos, né? Preconceitos raciais, preconceitos de orientação sexual, preconceitos de localização geográfica, né? Preconceitos de gênero, uma série de violações dos direitos humanos. Então, é com isso que a gente vai construir começamos a construir conteúdos cordiais. Hoje em dia, as próprias pessoas que desenvolvem mais o trabalho do Schumann, né, que continua até hoje a encontros sobre PCK internacionais, eles estão chamando também de temas cordiais, porque a palavra conteúdos também sofre uma crítica. Conteúdo parece que os alunos são vasos vazios que você vai derramar conteúdo, né? Então, não é essa ideia também. São temas cordiais. Então, é uma pedagogização de conteúdos de ciências da natureza, utilizando essas dimensões de valores, né, forjadas a partir de uma cultura de direitos humanos. Então, vamos juntar os direitos humanos. Então, aqui, essa filósofa, ela é espanhola, né, Adela Cortina, mas a gente antropofagizou isso, trazendo os nossos defensores dos direitos humanos também. Lélia Gonçalves, Ailton Krenak, Ivani dos Santos, Carolina de Jesus e eu esqueci o nome dele, meu Deus, eu sei o nome dele de cor. Mas esse nosso outro, um espetáculo de pessoa que está aqui à direita, e que criou o teatro negro e pintor, economista, professor, uma obra fabulosa. Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento. Então, a gente faz a gente traz nos nossos exemplos, nos nossos conteúdos, os nossos autores, que para nós a inspiração veio, em princípio, dessa ética da razão cordial, que é uma ética justamente que coloca as questões de compaixão com o outro, de empatia, para pensar no que vamos ensinar, como vamos ensinar. O Ivanir aqui, que mora no Rio de Janeiro, já esteve aqui conosco, mostrando o trabalho dele no movimento negro, para as leis que a gente tem hoje em dia, né, que falam da obrigatoriedade dos conteúdos africanos, afro-brasileiros e indígenas, a Lei 11.645 de 2008, né, que teve uma precursora em 2003 e que
que era só para conhecimentos africanos e afro-brasileiros, eu acho que muita gente sabe disso, mas que 5 anos depois, os indígenas, os aspectos, assim, conteúdos indígenas também foram acrescentados, né? Então é nisso que a gente tem se inspirado, né? O Ayrton Krenak é uma pessoa da educação ambiental, assim, maravilha. Ainda temos outros, tem Davi Copenau também, que eu vou trazer. A gente começa a trabalhar com isso e vai descobrindo autores e temas que nos inspiram a fazer esse trabalho. Bom, então a ideia é essa, né? Os conteúdos de ciência, além de serem postos em seu contexto, né? Que a gente fala em contextualização há muito tempo, né? A gente tem que contextualizar os nossos temas de física. Então, continuamos contextualizando, social, econômico, cultural, mas são abordados também a partir da valorização, do empoderamento de grupos que são postos à margem. E a gente, com isso, estabelece um enfrentamento das assimetrias de poder existentes na sociedade. Os nossos currículos são muito assimétricos, trazem sempre os conhecimentos dos poderosos, né? A gente não quer ser eurofóbico também, mas é tudo concentrado muito no conhecimento europeu, sem valorizar nem mesmo as origens, as influências que esse conhecimento europeu teve de outros conhecimentos africanos, asiáticos, etc. E o que a gente tem percebido é que uma aula de ciências realmente permite gerar e estimular valores de tolerância e diálogo com o outro, com o diferente. A gente fala em valores de tolerância para não ser intolerante, né, de princípio. Mas esses valores de tolerância a gente sabe que tem seus limites também, tem autores que têm trabalhado isso, a partir do grupo da Vera Kandal também. Então, esse projeto, né, de conteúdos cordiais, durante os últimos 6, 7 anos, né, a gente conseguiu reunir 94 professores e estudantes de ensino superior e da escola básica em parceria para a elaboração de 33 capítulos em três volumes. A gente conseguiu organizar um volume para conteúdos cordiais de física, conteúdos cordiais de química e de biologia. A ordem foi primeiro química, depois biologia, a física foi por último, foi lançado no ano passado. E tentando trazer para o professor a possibilidade de ensinar a partir dessa união, dessa interseção com a educação de direitos humanos. E a gente fala que é uma educação científica humanizada para uma escola sem mordaças, porque nós estávamos, quando começamos o projeto, estávamos na época daquele projeto de lei que falava, né, de uma escola muito amordaçada, né, impedindo o professor de falar determinados temas, e os livros vieram exatamente nesse sentido. A gente sabe que os problemas dos professores ainda continuam, né, por causa de uma série de fatores aí políticos que a gente viveu, né, e ainda está vivendo. Então, os livros estão aí, a Livraria Editora da Física colaborou com a gente para fazer as edições e concordou também da criação de uma coleção, né? A coleção Culturas, deixa eu montar aqui para ler o nome da coleção. Diversidade na Educação, Culturas, Ciências, como é que é? Direitos Humanos, Culturas, Direitos Humanos e Diversidade na Educação. Essa coleção, né, tem esses 3 livros, mas está aberta a receber outras contribuições. Pessoas que queiram fazer uma edição com o pessoal da livraria e tal. A gente tem um corpo editorial para avaliar se é pertinente ou não. É um grupo, né, uma editora que trabalha junto à física lá na USP há muitos anos e colabora com isso. A gente não tem nenhum lucro com os livros, mas também não tem nenhum prejuízo de ter que mandar editar em qualquer outra editora. E ajuda
a divulgar o trabalho que é feito. Então, os direitos ambientais, né, eles vieram nessa esteira aí dos direitos humanos também. E, então, a gente tem trabalhado questões em que a física pode entrar. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, para que seja sadio, essencial para a qualidade de vida sadia. Além de outros direitos que a gente tem trabalhado também, direito à conectividade agora durante a pandemia, um direito que se mostrou muito diferenciado entre as classes sociais. E nos direitos ambientais a gente vem trabalhando já há alguns anos por um ambiente saudável, né? Direito a um ambiente saudável. O que impede um ambiente saudável, né? Então, na categoria Educação Ambiental, dos 3 livros, a gente tem uma série de histórias aqui, por exemplo, conflito das atividades mineradoras, no livro de Química, é associado ao ensino de Química das funções inorgânicas. E outros mais aí. Eu vou me deter mais aqui nesse da física, né? Como vocês são da física. Então, a flutuação, o conhecimento socialmente relevante para a expansão da aprendizagem, né? A gente trabalhou junto com a professora da biologia, Patrícia Domingos, e Armando Gil e eu da física, e trabalhamos, então, o que é flutuação? Por que a flutuação é um conhecimento interdisciplinar? Que ele precisa, na maneira como a gente foca, né, a importância da flutuação, porque os outros trabalhos que a gente já tem feito falam assim, a importância da flutuação para a vida. Por que a flutuação é importante para a vida? Nós perguntamos aqui durante a pesquisa aos alunos da física por que a flutuação é importante para a vida. E eles falam, é importante para a gente viajar de barco, ou para a gente transportar alimentos, transportar materiais e produtos para lá e para cá. Mas os alunos da biologia, que existe uma disciplina que a gente reúne alunos de biologia, pedagogia e física. Os alunos da biologia já sabem a importância da flutuação para a vida. Então, nesse trabalho feito com a professora Patrícia Domingos, junto da formação de professores, né, nas licenciaturas, a gente viu a importância do fitoplâncton flutuar. O fitoplâncton flutua ou precisa flutuar para viver, porque senão ele não faz fotossíntese. E com a poluição, né, o esgoto jogado nas lagoas e nos rios, com a poluição, muitas vezes assim, o material que é jogado, eu já vi uma vez, garrafa PET, enche os riachos ou as lagoas em volta das casas das pessoas com garrafa PET e tal, impede que a luz do sol penetre e gere a fotossíntese que vai nos dar o oxigênio necessário para a vida. Ou então esse esgoto que eu falei, que é jogado também, o fitoplâncton começa a se alimentar tanto, a crescer tanto, que ele também morre. E quando morre, consome o oxigênio e não chega o oxigênio para a gente. Então, uma série de problemas muito interessantes que são trabalhados nessa conversa entre a física, a química e o direito a um ambiente saudável. Nesse livro também, nesse capítulo aí, a gente estuda também essa poluição, o derramamento de óleo que ocorreu no Brasil em 2019. Então, toda a questão política que está por trás da demora de se atender às populações ribeirinhas. Novamente, a gente mostrou uma foto, né, para os alunos, uma opção de pescadores assim, de braço cruzado e aquelas manchas de óleo no chão. E os alunos, em geral, falam mais da questão da natureza, nesse caso. Eles olham, está atrapalhando a natureza e tal. Difícil, né, eles pensarem que aqueles pescadores ali estavam sem trabalho, estavam sem comida para suas casas.
Então, eu acho que a gente tem constatado isso, que trabalhar esses temas, né, fazem com que os nossos alunos ampliem um pouco sua visão de o que é formar um cidadão. Que cidadão a gente quer formar, né? Não é um cidadão para se alienar das questões sociais. A nossa formação tem sido muito alienante, né? A ideia é por aí. Outro trabalho aqui, essa categoria de estudo das relações étnico-raciais aqui também. Tem uma série na química, na biologia. Na física, a gente pegou esse trabalho aqui, né, tá no livro, da mecânica dos onjóis de farinha. Os onjóis de farinha são as fábricas de farinha descolonizando saberes. A gente olha assim, como é que é essa mecânica, como é que essa mecânica pode ajudar no ensino de física, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente, a partir desse trabalho, a partir de um professor que trabalha com a gente construiu o rodete que mostra a variação da rotação quando você tem duas rodas, né, duas rodanas de tamanhos diferentes. A menorzinha moe a farinha, moe a mandioca para fabricar a farinha de mandioca e tal, todo o processo que já era feito pelos índios, os africanos aprenderam e fizeram também, e se faz muito nas populações ribeirinhas, na Amazônia, se faz ainda, se usa esse processo. É um processo que também tem a ver com a sustentabilidade, porque não estão usando ali nada que polua o ambiente. Então, o trabalho da Catemari Rosa com dois professores. E por aí vai, temos as cosmologias racializadas, que a gente trabalha muito também, a valorização das astronomias africanas, uma série delas, né? Não é só uma, né? Uma série delas que conheciam o céu, que faziam a relação entre o que estava acontecendo no céu com a vida, com a educação para os seus jovens e tal. E com isso a gente está valorizando, mostrando que esses povos também tiveram cultura, também tiveram conhecimentos tecnológicos e de umas primórdios assim, uma ciência que para eles é a vida também. São esses alguns exemplos. A gente apresentou isso, eu peguei esse slide de lá no Congresso da Enseñanza de las Ciências, do 2020. Isso, aqui está a mecânica dos onjóis de farinha descolonizando saberes. Aqui está a relação, quer dizer, estou ensinando física, né? A velocidade angular vezes o raio, que é grandão, igual a velocidade angular do outro, vezes o raio, que é pequenininho. Então, dá para você perceber que uma velocidade grande, um pequenininho, um raio pequeno, proporcional a outra velocidade menor aqui do que aqui, porque o raio é maior. Porque a velocidade da polia que corre é igual para todo mundo. Isso aqui foi uma apresentação que nós fizemos anteontem no projeto UERJ Sem Muros. Então, nessa bancada aqui, a gente colocou o trabalho feito com escolas. Está aqui o rodete, está aqui. Depois eu vou mostrar uma outra foto dele. E eu conversando com uma colega aqui que ensina física, essa mecânica para os alunos da física, ela fala que os alunos não acreditam que isso aqui esse pedacinho aqui vai rodar mais do que essa rotação que eu faço manual aqui. Então, é uma maneira de você colocar uma física também experimental no laboratório didático, ao mesmo tempo que você está valorizando o trabalho que é feito ainda muito no interior do Brasil, a partir dos conhecimentos dos nossos povos originários. Associado a isso, a gente tem aqui outros elementos que mostram formas de energia também, energia solar, uma casinha sustentável. Aqui tem uma lata, que é uma pequena máquina a vapor. Outros experimentos que a gente vai associando, mas sempre a partir de um conteúdo cordial, de uma ética cordial, que valorize, que
os povos originários, que valorize os seus conhecimentos e que, com isso, você passe a ter nos seus alunos uma representação de ancestrais com conhecimentos também, não ancestrais primitivos, como se disse muito, se diz ainda, né? E, além do que está nos livros, a gente cada dia vai abrindo livros e vai descobrindo outras possibilidades para a gente construir novos conteúdos cordiais. Isso aconteceu com esse livro do Copenau, que é o Yanomami, né? Junto com um etnógrafo, esse belga, e ele escreveu esse livro A Queda do Céu. Então, um xamã, né, falava de um xamã Yanomami, que o Davi Copenau é o indígena que foi contando as histórias para o Albert escrever o livro. E a consciência ecológica que os índios têm e dos problemas que os brancos fazem, né? Isso aqui é a fumaça, né? É a fumaça do metal, né? que gera doenças entre eles. Que fumaça é essa, né? Todo o processo de extração do ouro que vai causando doenças, febres e tosses nos indígenas. E é interessante que o que eles falam, né? Os brancos não entendem que ao arrancar minérios da terra, espalham um veneno que invade o mundo. E que, desse modo, o mundo, acabará morrendo. Isso são palavras de um xamã Yanomami. Um xamã que tem a ver com toda a transcendência que está em todos os conhecimentos indígenas, né? Os indígenas, segundo o professor Biratã D'Ambrosio, né? Um apude de uma tese também lá da Unifesp, desse rapaz aqui, ele fala os conhecimentos indígenas, eles servem para sobrevivência e também para transcendência. Eles procuram transcender, então, a comunicação também deles de transcendência, além do que está na Terra. E aí, eu continuando, o livro fala de que são feitas essas coisas debaixo da Terra? Como é que elas vieram a existir? Você vê que isso são perguntas dos indígenas, lá dos povos originários, lá no Yanomami, né? E a resposta é: o que os brancos chamam de minério são as lascas do céu, da lua, do sol e das estrelas que caíram no primeiro tempo, o tempo da criação do mundo. Isso aqui tem um total paralelismo, né? Mais que paralelismo, uma coincidência mesmo, com o que a gente procura ensinar, de que somos poeiras de estrelas também, né? Nós humanos e tudo que tem na Terra somos constituídos de poeiras das estrelas. Eu achei super interessante isso. A gente está para construir um conhecimento, um conteúdo cordial, um tema cordial a partir disso. Trabalhando cosmologias, né? Cosmologias tanto as indígenas quanto as da ciência universalizada que nós temos. Meus alunos muitas vezes ficam preocupados quando a gente começa a trazer temas de outras culturas. Eles têm medo, eles já confessaram isso, que têm medo que a gente vá perder essa maravilha de ciência que a gente construiu durante esses séculos todos. E tem que conversar, eu converso muito com eles, que a ideia não é essa, a gente não quer perder nada, a gente quer fazer interculturalidade, interdisciplinaridade, mostrando que isso para o ensino é fundamental, para a própria ciência é fundamental também. Muitos conhecimentos dos indígenas já têm sido usados para questões de plantação, para questões de preservação ambiental, não só de incas, mas também de indígenas brasileiros também. Então, a ideia é só uma conversa, né? Eduardo Viveiro de Castro é um autor maravilhoso para trabalhar esses temas, mostrando a importância de uma conversa, porque essa conversa, além de produzir mais conhecimento, de construir conhecimento nos alunos, ela também ainda pode fazer a ciência avançar. Então, ela é boa para a ciência, ela é boa para o ensino também.
Bom, então isso tudo, né? Finalizando aí, acho que está no meu tempo mesmo. A gente faz isso fazendo um trabalho na pesquisa, no ensino e na extensão, sendo que há uma alimentação entre as três muito grande. A gente tem aqui já há 10 anos um laboratório interdisciplinar de Educação e Ciências, feito a partir do edital LIFE, né, de 2012, né, dos governos anteriores aí. Tivemos muitos editais para programas de ensino na universidade, de pesquisa, ensino e extensão. E nós criamos o nosso LIEC, né, que é esse laboratório. Ganhamos aqui uma sala, conseguimos equipar e funciona até hoje, procurando desenvolver projetos novos, né? E nisso a gente faz uma interação social na formação docente, porque com a extensão a gente traz professores e alunos das escolas. A gente traz no ensino alunos também, professores da pedagogia, da biologia e mais outros que se interessem. Já trouxemos do departamento de arte também, dos cursos de arte. Então é uma interação social na formação, e ela não é idealizada como se tivesse mentes autônomas, né? E que se encontrassem apenas no parlamento racional de Uruguai, não. Mas é uma noção mais complexa de aprendizagem em comunidade. Porque a gente trabalha muito em codocência, muitas vezes de física junto com o professor de biologia. A cogeração de conhecimento didático que acontece é estudado também, é pesquisado também. Isso vai se refletindo nas nossas aulas também, na licenciatura. Então, a gente procura não ter uma dissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, como acontece às vezes em outras áreas de pesquisa da própria física. O professor fala de que é a física no ensino de um jeito, mas quando ele vai fazer a física, ele muda, e ele não consegue levar para a sala de aula as reflexões que ele faz na própria pesquisa dele. Acho que a pesquisa e ensino tem essa vantagem de você ficar mais atento a não dissociar o que você trabalha na pesquisa com o que você pratica no ensino. Eu acho que eu fico por aqui, tá bom, gente? Obrigada. Professora, obrigado. Vamos agradecer a professora. Opa, obrigada. Para a apresentação, aguardo perguntas. Temos tempo para algumas perguntas. Perguntas, pessoal? Mais gente no auditório. Boa noite, professora. Eu queria saber, assim, como os professores em formação, ou os professores já formados, eles podem trabalhar com esses temas, como, por exemplo, direitos humanos ou os temas ambientais, se isso nunca foi apresentado em algum momento na sua formação. Como que ele pode buscar esse tipo de formação? Como que ele pode utilizar essa sala de aula? Tá bom. Olha, como é que é o seu nome? Eu não estou nem te vendo direito, tá pequenininho. Arthur. Tá bom, Arthur. Olha só, Arthur, felizmente, né, em 2015, nós tivemos umas diretrizes para a formação de professores, umas novas diretrizes, 2015, em que esses temas foram tornados obrigatórios. A própria BNCC, também para a escola, para o ensino médio e tal, eles também contêm esses temas. Então, isso implica que a formação de professores tenha também. E a BNCC de 2015 contempla isso. Muitas universidades já incorporaram isso. Outras estão ainda em processo, como é o caso da minha. Infelizmente, em 2009 ou 2019, houve a retirada de alguns temas e tal, mas nós conseguimos tá passando um currículo, está quase aprovado na universidade, um currículo que vai ter uma disciplina que vai se chamar Educação em Ciências, Educação Física, Diversidades e Direitos Humanos. Nós vamos ter uma disciplina que vai se chamar Física Ambiental. Nós vamos ter práticas de ensino com o programa que está incluindo conteúdos cordiais. Então, as reformas curriculares vão evitar esse tipo de
de problemas que você está apontando. Agora, o problema são os que já estão formados. Os que já estão formados, cabe aos governos, né, estaduais e municipais formar os professores, porque o futuro Enem vão cobrar a BNCC. E na BNCC você encontra. Você tem os temas contemporâneos, temas transversais contemporâneos, temas contemporâneos transversais, uma coisa assim. São temas, está lá, os direitos humanos estão lá, uma série pode procurar lá na BNCC de 2019, que esses temas contemporâneos estão lá. Então, o professor, ele precisa de formação para isso, você tem toda razão. E isso é papel do Estado, as escolas estão fazendo isso. Como a gente aqui na universidade, por exemplo, a gente forma alunos já com essa visão, né, já tem algum tempo, escolas privadas estão contratando nossos alunos assim, porque sabem que eles têm uma formação, professores para dar, por exemplo, essas disciplinas dos itinerários, né? Os itinerários de formação no ensino médio. Ela vai dar em ciência e arte. Como é que você vai dar ciência e arte? Você, interculturalmente, eles já estão preparados para isso, e uma série de outros temas. Agora, como é que a gente cobra a gente está num momento muito de transição, né? Para ver como é que os professores vão ter essa atualização. Mas que já está na lei, já está. Tá bom? Mais perguntas, pessoal? Boa noite. Você citou na resposta agora que alunos de vocês são contratados por escolas particulares e provavelmente públicas também. A gente tem no Brasil um perfil escolar conteudista, que não encaixa muito necessariamente com essa proposta de educação humanizada e tal. Você enxerga alguma perspectiva de mudança nesse cenário nos próximos anos? Olha só, a gente tem professores que trabalham nos concursos públicos, apesar do Rio de Janeiro não tem concurso público. Quanto tempo, Alan? Não tem 5 anos, né? 5 anos. 2013. No Rio de Janeiro não tem concurso para professor público. Bom, o que eu enxergo de mudança? Eu enxergo do que eu vejo alguns professores conseguirem fazer. O professor Caniato, há muito tempo, fala isso. O professor que já teve uma formação, que já foi, o Caniato falava, já foi mordido pela mosquinha, ele não consegue mais continuar esse conteudista. Agora, claro que tem escolas, principalmente escola privada, que cobra um conteudismo muito grande, né? Então, isso aí é uma questão que eu vejo, sim, possibilidade de mudança. Tenho visto tenho ido a feiras culturais em escolas privadas, né? Feiras culturais, trabalhando projetos, né? A gente trabalha muito projetos pedagógicos nas escolas, né? Projetos de trabalho a partir do Hernandes, né? Que fala os projetos pedagógicos, eles não são uma mudança de metodologia, eles são uma mudança da mentalidade da escola, da maneira como a escola vê a educação. Então, algumas escolas privadas conseguem acomodar em projetos pedagógicos de contraturno, e cada um tem lá o seu caminho. O que me deixa feliz é que eu, às vezes, vou a uma escola, encontro ex-alunos e falo, professora, estou fazendo um projeto assim, 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 encontro muito. É sinal de que a formação que a gente está dando faz algum eco lá, e tem possibilidade. A pessoa que já está com aquilo, já está contaminado com essa vontade de fazer, de ser um educador, além de ser só um professor de um determinado conteúdo. Ele sabendo fazer interdisciplinaridade, por exemplo, tem que estudar um pouco de biologia, senão não vai dar. Ou então juntar um pouco, como a gente fez a vida inteira. Vem cá falando de biologia, vamos pensar esse assunto. O que eu posso aprender com você, o que você vai aprender comigo na física? O professor de biologia também não sabe explicar flutuação, não. A lei da flutuação. Não sabe falar, não sabe o que é empuxo, não sabe. Tem que trocar para um ensina uma coisa outro ensina outra coisa. E a gente aprende muito, isso faz da profissão um momento realmente, um caminhar assim, de aprendizagem para o professor.
né? Muita gente já ouviu isso muitas vezes, repito muito, né? Nossa profissão é de quem, para aprender, resolveu ensinar. Eu quero aprender coisas, entender melhor o mundo, então eu vou ensinar, e aí eu vou ter que aprender melhor, vou ter que aprender uma consistência boa, uma consciência boa. Então a ideia é essa, né? Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta. Ali mais uma. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. A senhora falou sobre essa questão da educação, uma educação humanizada, né? E pelo que eu percebi, essa ideia de educação cordial, ela parte muito da realidade do aluno. Então, o professor identifica o aluno e de lá, tipo desse livro, eu posso pegar um conteúdo e trabalhar com esse aluno. E a pergunta é, qual dimensão que a senhora vê para não só abranger o aluno, mas, por exemplo, abranger o Brasil todo, nível nacional, e qual a perspectiva de políticas públicas para pegar esses conteúdos e colocar mesmo nessa ideia de políticas públicas mesmo? Bom, as questões que vêm do aluno, né, são importantes de trabalhar, mas também não é alienar o aluno do resto do mundo. A gente sabe que os problemas do mundo acabam repercutindo em cima de nós, né, todos. Tem um problema lá na Ucrânia, acaba dando problema aqui. Então, a ideia, Newton Duarte fala muito isso. Ele fala, olha, a importância de você ter um conhecimento amplo das coisas importantes. O Yang já falava ele falava conhecimentos poderosos, né? A gente precisa ensinar esses conhecimentos que empoderam as pessoas para se colocar no mundo de uma maneira diferente. É isso que a educação em ciências precisa fazer. Fazer com que eu tenha alguns conhecimentos que eu me coloque no mundo e me colocar de uma maneira não alienada, de uma maneira colaborativa e tal. As políticas públicas, foram isso que a gente já falou, uma formação de professores voltada para isso, que já tem uma lei, os currículos já estão prontos. Rio Grande do Sul já tem esse currículo faz tempo. Tocantins tem, eu não sei vocês como é que está, mas já tem currículos novos e essas disciplinas de diversidade já existem na formação de professores, trabalhar a diversidade, trabalhar as relações todas. E novas políticas que eu acho que sempre faltam para o Brasil. Não adianta você ter só um currículo de formação e tal, você precisa ter programas de formação continuada de professores, né? Programas de oportunidade para os professores estarem trabalhando em interação com os museus de ciência, programas de divulgação científica, programas de bolsas para os alunos participarem de museus, de projetos de museus. Aqui no Rio nós temos alguns projetos interessantes que vão dando oportunidade dos professores mostrarem seus trabalhos. Já existe na rede, né? Existem professores que fazem trabalhos diferenciados. E aqui no Rio tem uma FECT, uma feira de ciência e tecnologia, organizada pelo CCIERJ, o Centro de Educação e Ciências do Rio de Janeiro, que é impressionante. Eles pegam a Quinta da Boa Vista aqui, botam um galpão enorme, várias escolas vêm trazer seus projetos e tal. Esse tipo de incentivo eu acho que tem que ser triplicado, quadriplicado, para colocar os professores numa situação assim mais animada de trabalhar, né? Participando de um movimento mais amplo de educação. Professor, uma última pergunta para finalizar mesmo. Boa noite, professora. Na sua tese de doutorado, na conclusão, você comenta um pouco sobre o saber da experiência, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como que é a experiência de propor na sala de aula esse tipo de tema, né? Qual que é a relação aluno-professor, até que ponto o professor pode emitir uma opinião sobre aquele assunto, né? E você comentar um pouquinho mais sobre isso, como que foi essa experiência, por que utilizou aquele moinho, por exemplo, como foi para selecionar aquele objeto em específico?
Bom, no fundo, você botou duas perguntas, né? Primeiro, como é que foi a minha experiência, né? Eu sempre falo, pisando em ovos, né? Pisando em ovos, e é o respeito a tudo, né? O respeito aos alunos. Então, não é com ofensas, nem com maior valorização. O problema de ciência e religião, hoje mesmo estava trabalhando isso na minha aula. Ciência e religião, o projeto do Galileu antigo de separar um pouco uma coisa da outra, sem desvalorizar a religião, mas vendo o potencial da ciência, mostrando o que é a ciência. Ciência não é uma pessoa que faz uma descoberta, né? É um empreendimento. Precisa contar para os alunos isso, e como é que a ciência chegou a esses resultados, e que a ciência, uma sutileza que tem, é que a ciência ela não é uma verdade absoluta eterna, né? Nesse momento que você diz isso, o aluno falou, então para que eu vou respeitar algumas coisas? Então você tem que mostrar como é que a ciência é feita. A ciência é feita de tribunais que as pessoas os que entendem do assunto vão discutir para chegar aos argumentos mais aceitáveis, às melhores teorias, que estão sempre sendo submetidas a outras teorias que às vezes querem concorrer. Então, é uma disputa enorme, mas é o melhor que se tem de conhecimento, né? Não é porque, às vezes, a ciência desce um degrau, uma teoria que não deu certo, desce um degrau, para depois sobe 2. E você não vai, porque ela descer um degrau, você vai achar que ela vai despencar até o chão. Não, ela já tem consolidações, já tem consensos interessantes, né? Como é que a gente chegou na fábrica no rodete, né? Da fábrica de farinha, né? Olha, isso aí a gente chega pela vivência, pela busca de bibliografia que já existe nesse temas. A gente tem um livro sobre decolonialidade nessa coleção, e tem artigos muito interessantes, professores que foram buscar essas questões. A gente tem autores na América Latina que estão referenciados nesse livro. Então, procurar lendo. Tem uma série de Carolina Walsh, tem outros, né? Dussel. A gente vai conhecendo. Como você faz qualquer pesquisa? Como é que você faz uma pesquisa? Você gostou do tema. Gostei do tema, o que eu vou fazer? Pesquisa bibliográfica. Vou pesquisar e, com isso, você vai... Né? Esse menino David, aluno da Thaís, lá na Unifesp, fez um trabalho super, super bonito sobre um conhecimento, a tese dele vale a pena de ser lida, vai ser um conhecimento de astronomia do povo Yanomami, contado por um abade europeu que esteve lá em 1600 e alguma coisa. Então, ele fez esse levantamento todo e ele relacionou isso à valorização da autoestima dos alunos dele, adolescentes. Agora, como é que ele caiu nisso? A banca perguntou a ele, como é que você chegou nesse abade lá no Maranhão? Ele falou, sei lá, conversando, alguém me deu a dica e eu fui buscar e, bom, aconteceu. Quando você se mete numa área, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e você vai achando os temas. Acabei de descobrir agora esse da poeira de estrelas. Somos poeira de estrelas, né? E quem é que fala isso? Falam os cosmólogos, né, da ciência, mas falam os Yanomami também. Então, com isso, você está valorizando o conhecimento, que é uma coisa tão maltratada hoje em dia, né? A questão da degradação das terras, exploração dos minérios e tal. É isso. Pessoal, agradecer novamente a professora. Obrigado a vocês. Muito obrigado, professora. Esperamos tê-la novamente aqui, ou presencialmente ou virtualmente em futuros eventos, né? Com certeza, com certeza. Já estive aí, gostei muito aí do Instituto, uma beleza. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.